Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Hoje vamos comentar Apocalipse 4, 5 e 6. Vimos no vídeo anterior, então, a revelação que João teve da pessoa de Jesus, da vinda de Jesus e as cartas de Jesus às 7 igrejas na Ásia que representam as igrejas de todos os tempos. E aí o capítulo 4 vai começar assim, ó, depois dessas coisas que nós vimos no vídeo anterior, olhei e eis não somente uma porta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, depois dessas três primeiras revelações, João agora, ele viu uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta convidando ele para entrar nesse lugar. E aí o versículo 2 vai dizer que a revelação de João deixa de ser, vamos entender assim, da esfera humana, apesar de ser espiritual, mas na esfera humana, e passa a ser agora completamente espiritual, porque ele diz ali no versículo 2 que ele se acha em espírito no céu. E lá no céu ele foi transladado, né, para a sala do trono de Deus, para o lugar onde Deus está. A sala do trono de Deus, ou a visão do trono de Deus, e todas as coisas que estão ao seu redor, na verdade, refletem, expressam, comunicam a beleza da glória e da pessoa de Deus. Então, nesse lugar, ele vê algumas coisas. A primeira delas ali, versículo 3, ele vê uma pessoa. Esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a uma pedra de jaspe e de sardônio. Então, primeira coisa que você precisa entender, ele não está descrevendo Deus, ele está descrevendo ali a glória de Deus. Uma coisa é eu dizer como Deus é, os seus braços são assim, os seus olhos são assim. Ele não está falando disso, ele está falando, na verdade, do esplendor, do fulgor, né, da beleza, da glória de Deus. E ele usa ali duas coisas para representar isso. Ele usa ali duas pedras preciosas, jaspe e sardônio. Jaspe, uma pedra cristalina, rara, pura, sem poluição, brilhante. E sardônio, uma pedra translúcida, um vermelho forte, vívido. Então ele usa essas duas pedras raras para descrever o fulgor, o esplendor da glória de Deus. Ele diz, aquele que eu vi, ele é brilhoso, ele é lindo como o brilho dessas duas pedras, como o jaspe e como o sardônio. E ele vai dizer também que vê ao redor desse trono, da sala do trono de Deus, ele vê ao redor um arco-íris. Você sabe que o livro de Gênesis diz que o arco-íris, na verdade, ele é o símbolo, ele representa a aliança que Deus tem com os homens. Você consegue entender que na sala da presença de Deus existe um memorial, existe lá um arco-íris, e toda vez que Deus olha, ele lembra, ele vê, né, a aliança que ele tem com os homens. Isso é maravilhoso, com certeza. Ele também vê ao redor do trono de Deus, ele vê 24 tronos. Nesses 24 tronos, ele vê 24 anciãos, e esses anciãos estão com vestes brancas e com coroas na sua cabeça. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que Deus é um Deus que compartilha o seu governo com os homens. Né? Um Deus que compartilha o seu governo com eles. Esses homens, eles estão vestidos com vestes brancas, que significam justiça, e a coroa na sua cabeça simboliza um governo. Então Deus divide o seu governo, dando autoridade aos homens que vivem de uma maneira justa, exercem a justiça de Deus na terra. Pastor, se esses homens estão na sala do trono de Deus, eles são tão deuses quanto Deus é? Claro que não. Né? Tão majestosos quanto Deus é? Claro que não. Né? Você vai ver ali no versículo 10 do mesmo capítulo que esses homens que receberam de Deus a coroa e as vestes brancas, eles vão lançar, na verdade, eles lançarão toda a honra e dignidade que o próprio Deus deu a eles, eles lançarão aos pés de Deus, eles deixarão ali, diz o texto, capítulo 4, versículo 10, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono proclamando, tu és digno, não nós, tu és digno, né, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, não nós somos cooperadores da sua vontade apenas. Sim, por causa da sua vontade vieram a existir e foram criados. Então esses homens, na verdade, eles não são como Deus. Deus que concede a esses homens
que na verdade não podemos afirmar quem são. Alguns estudiosos dizem que são 12 apóstolos e também os outros 12, um de cada tribo de Israel, mas isso é apenas dedução, não existe na verdade afirmação nas escrituras sobre eles. Tá? Ele também vê que sai do trono relâmpagos, vozes e trovões. Né? Isso está em harmonia com o que Jó diz, por exemplo, no seu livro, capítulo 37, versículo 5, que Deus, com a sua voz, troveja coisas maravilhosas. Por quê? Porque Deus continuamente fala aos homens. Ele também vê, próximo ao trono de Deus, 4 seres viventes, né? Um com a figura de um novilho ou um boi, outro com a figura de um leão, outro com a figura de um homem, outro com a figura semelhante a uma águia que voa no céu. Que são esses 4 seres viventes? É difícil afirmar também o que são, mas podemos aprender com o que eles representam e fazem. Né? Se você perceber ali, esses 4 seres viventes, eles são a coroa de cada esfera da natureza. Por exemplo, na esfera dos animais domésticos, não existe nenhum tão forte quanto o novilho. O homem é a coroa da criação de Deus. O leão é o rei, né, dos animais selvagens, e a águia é soberana entre as aves do céu. E todos esses seres viventes tinham olhos, o texto diz, tanto dentro quanto fora, olhavam para dentro quanto para fora, e eles não cessavam de contemplar, eles tinham a habilidade de olhar para Deus e ver e contemplar o fulgor da glória de Deus ali, né? A beleza da glória de Deus e declarar o quanto Ele é santo. Eles viam e já declaravam, a sua boca testemunhava o que os seus olhos assistiam. Né? Então eles representam ali toda a criação, contemplando e adorando a beleza da santidade e da glória de Deus. Isso é maravilhoso. No capítulo 5, João olha e vê que na mão direita daquele que está sentado no trono tem um livro. É um rolo, na verdade, um pergaminho. Ele está escrito dos 2 lados, só que esse pergaminho ele está fechado com 7 selos. Né? E aí ele percebe que ninguém é digno de abrir os selos deste livro. E ele diz o texto que ele começa a chorar muito. Ele começa a chorar muito. Mas na medida que João chora, um dos 24 anciãos consola ele com uma palavra, dizendo assim: João, na verdade existe um que é digno de abrir os selos do livro, do rolo que está na mão desse que está sentado no trono, que é Deus. Né? Primeira coisa, uma observação, esse livro, na verdade, ele contém o plano de Deus, né? Para transicionar a era, o tempo presente, para aquilo que Deus planejou para viver para sempre com os homens, para a eternidade. Ou seja, o rolo contém o elemento de coesão, a história que vai fazer a coesão entre a era agora para a eternidade. Então ele tem um plano de ação de Deus, né? Para promover o seu propósito eterno. Então, aí João é consolado por uma palavra. Esse ancião vai falar com ele ali no versículo 5. Um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí o versículo 6 do capítulo 5 diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha chifres, 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, olha que interessante. Ele é consolado. Existe um leão, ele é o leão da tribo de Judá, é da raiz de Davi. Esse pode abrir. E aí, quando João olha para ver quem é esse que pode abrir, que é o leão que o ancião disse, já não vê um leão, ele vê um cordeiro. Olha que coisa interessante. Por quê que ele fala que é um leão, mas quando olha vê um cordeiro? Porque o leão é um cordeiro e o cordeiro é um leão. Ele não deixa de ser uma coisa para ser outra. Quando Jesus Cristo vem para morrer como um cordeiro, ele nunca deixou de ser rei como um leão é. Isso vai depender sempre de quando você vê Cristo, ok? Por exemplo, no livro de Isaías 53, ele é apresentado como um cordeiro. No livro de Isaías 63, ele é apresentado como um leão selvagem, tá bom? Então, o leão, na verdade, é o cordeiro. Para ser uma coisa, ele não deixa de ser outra. Para se manifestar o caráter de uma coisa, ele não se abstém de outra. Ele é o cordeiro que é leão, é o leão que é o cordeiro. E aí, depois do capítulo 5, que eu acho interessante,
no versículo 9, ali ainda no capítulo 5, o que faz desse cordeiro digno, o que faz desse leão digno de abrir os selos deste rolo ou desse livro. Versículo 9 vai dizer: digno és de tornar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? O texto vai dizer: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Primeira coisa, por que só Jesus é digno de abrir os selos do livro que desenrola a história de Deus para os homens? Porque ele é o único que tornou isso possível com seu sangue na cruz. Ele é o plano de Deus para que o seu propósito aconteça. Ele que torna possível, porque ele justifica os homens e faz com que eles sejam integrados, participem daquilo que Deus planeja desde a eternidade a eles. Outra coisa interessante no versículo 9, que ele revela duas identidades eternas para os homens, né? Ele diz ali que não somente comprou os homens, mas versículo 10, ele constituiu os homens que ele comprou com seu sangue, reino e sacerdotes. Reis e sacerdotes. E aí o texto vai dizer: e reinarão sobre a terra. Uma parênteses importantes. Jesus nos salvou não para nos fazer reinar no céu, mas para fazer os homens reinar com ele, serem participantes do seu governo e serem sacerdotes, ministrarem a Deus eternamente aonde? Na terra. O plano de Deus vai acontecer eternamente na terra, ok? Vamos governar eternamente na terra. Nós vamos ver mais detalhadamente isso nos últimos vídeos e últimos capítulos de Apocalipse. E aí vamos para o capítulo 6 ali, que na verdade o cordeiro que é digno, o leão que é digno, Cristo, vai abrir os selos. O primeiro selo, você vai ver ali que ele abre e ele vê um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Apocalipse 6, 1 e 2. Esse cavalo branco não deve ser confundido com Jesus. Existe uma coroa na sua cabeça porque ele vai receber na terra alguma autoridade, ok? Mas ele representa, ele tipifica, ele simboliza, ele é o anticristo, tá bom? Ele vem para governar, ele vem para conseguir autoridade, ele vem vencendo em alguns aspectos e tenta sair para vencer em outros. É isso que o texto está dizendo, ele representa, na verdade, o anticristo. Depois, os outros 3 selos vão, na verdade, vamos usar essa palavra, liberar, vamos dizer assim, outros 3 cavaleiros, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto e o cavaleiro amarelo. Esses outros 3 cavaleiros, eles são a extensão do primeiro. Se o primeiro selo libera o anticristo, os outros 3 selos vão liberar 3 cavaleiros que vão, na verdade, fundamentar, fortalecer o primeiro cavaleiro, que é o anticristo. Então, o segundo selo ali, capítulo 6, verso 3, é o cavalo vermelho, que ele recebe autoridade para tirar paz da terra, ele recebe uma grande espada, um cavaleiro que vai liderar guerras, né? Primeira coisa que nós precisamos entender, o anticristo não vai ser uma anonimidade, ele vai ser resistido por muitos, o seu governo vai ser estendido, porque ele recebe uma coroa, tem autoridade e reina, sim, mas mediante a guerras, por isso que esse segundo cavalo simboliza tirar a paz pela espada. Terceiro selo, capítulo 6, versículo 5, um cavalo preto que tem uma balança na mão. Ele vai liderar uma crise econômica de enormes proporções e causará fome. Tanto que o texto vai dizer ali, ó, que as medidas de troca serão 1 denário, que significa um dia de trabalho, por uma medida de trigo, que significa uma refeição apenas. Imagine você trabalhar o dia inteiro para ter direito a uma refeição. Vamos imaginar um pai de família que trabalha o mês inteiro para sustentar não somente a sua vida, mas a da sua família inteira, mas você trabalha agora, durante o governo do anticristo, um dia para um poder comer apenas. É isso, um símbolo aí, uma marca do governo do anticristo. O quarto selo, cavaleiro amarelo, ele representa a morte e ele vai receber autoridade para matar 1/4 ou 25%, né, da humanidade, através da espada, ou seja, da guerra, através da fome, como o texto diz, ou através das feras da terra. É interessante dizer ali, no quarto cavaleiro ali, que ele é chamado morte e o inferno o estava seguindo e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome
com a mortandade por meio de feras da terra. O inferno estava seguindo, né? A morte, esse cavaleiro aí, ele representa aquilo que vai trazer morte com a finalidade de condenação eterna, uma chacina, vamos assim dizer, né? Uma morte em massa, na verdade, empoderada, dirigida, liderada por espíritos imundos. É isso que o texto vai dizer ali, tá bom? Agora vamos imaginar assim, ó, se ele vai matar 1/4 da humanidade. Hoje existem aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas. 1/4 disso é 1,9 bilhões de pessoas, né? Quando a gente lê essas coisas, meus irmãos, meus amigos, isso não é mera informação ou ensino. A gente lendo as Escrituras, a gente precisa ser ativado dentro de nós quando a gente vê esse número de pessoas sendo, né, alvo desse governo maléfico do anticristo. Precisa acender dentro de nós um fervor missionário, né? Precisa acender dentro de nós uma urgência missionária, que vai, na verdade, dar às pessoas opções. Porque o anticristo ele vem, na verdade, para não amar Deus e destruir os homens. Então a igreja vai estar presente nesse tempo. E nós vamos nos posicionar de que maneira, né? O 5º selo, ele, na verdade, revela a alma, né? Ou melhor, a morte, né? Mostra os mártires, aqueles que morreram por conta do testemunho e da pregação da palavra. É uma evidência de que a igreja, na tribulação, não somente resistirá ao governo do anticristo, mas pregará firmemente a palavra de Deus, o evangelho do reino. E esses, depois de serem mortos a fio da espada, por serem fiéis a Deus, versículo 9 diz que eles aparecem ali debaixo do altar de Deus, e o versículo 10, clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, eles vão clamar pela consumação do plano de Deus. Eles não veem a hora de que Deus finalmente vença tudo. É isso que eles estão pedindo, não somente juízo de Deus sobre aqueles que não amam Ele, mas eles querem o plano de Deus consumado. 6º selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, aí já não é mais ação do anticristo, né? Aí vai falar um pouquinho de catástrofes cósmicas e naturais, de distúrbios naturais. Você vai ver ali, quando o Cordeiro abriu o 6º selo, versículo 12, sobreveio grande terremoto. Grande terremoto. Agora não é mais algo que parte do homem, é uma catástrofe natural que Deus vai fazer acontecer. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Versículo 13. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E aí vai dizer que os homens se posicionarão, né, na tribulação. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é, termina o texto, quem é que pode suster-se? Então olha que interessante, reis ou escravos, eles se esconderão, eles se desesperarão, será apavorante esse juízo de Deus sobre a terra, né? Porém necessários. E eles vão procurar, na verdade, refúgio nas cavernas, nos montes, e o pavor dessas coisas estrondosas, desses distúrbios e catástrofes naturais no céu e na terra, será tão grande que eles vão desejar para si a morte, dizendo: faz o seguinte, eu vim me esconder nessa montanha, mas que você se lance sobre nós. Melhor é morrer desse jeito do que ser alcançado pela ira, né, daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. No próximo vídeo vamos comentar o capítulo 7, 8 e 9 de Apocalipse. Deus abençoe você. Até mais.